injetor, eu acho que eu começaria a falar, porque tem muitos detalhes, né? Como eu falei. A primeira coisa são os testes eletrônicos, né? Dá para medir coisa eletrônica no injetor? Dá, ó. Um camarada que eu tenho aqui, me empresta esse aparelho aí, Batman. Ó, isso aqui, pessoal, para quem não conhece, ó, isso aqui é um multímetro, né? Ele é um multímetro, mas ele também é um megômetro. Ele é um testador de isolamento. Porque um dos testes eletrônicos que a gente costuma fazer nos injetores é o seguinte. Me empresta qualquer um desses injetores aí. Pode ser o pretinho. O pretinho lá. Ó, basicamente é o seguinte. Eu tenho uma parte mecânica dentro do injetor e eu tenho um elemento de acionamento do injetor, né? Que pode ser uma bobina ou pode ser um cristal piezoelétrico. Por exemplo, e esse injetor, ele é acionado com uma tensão elevada. Tensão elevada quanto, Walter? Rapaz, tem injetor que é mais de 100 volts. Tem injetor que é mais de 100 volts. E uma corrente que muitas vezes passa da ordem de 10 amperes. Então, eu tenho injetor que vem, sei lá, 100 volts e 10 amperes. Cara, isso é uma carcada. É uma potência ferrada no injetor. Você pode até ver que em muitos carros, os fios dos injetores são mais grossos, porque ali é potência. Então o que pode acontecer? Sabe um negócio que pode acontecer no injetor? Um teste elétrico assim, que a gente tem que fazer? Às vezes a bobina, que supõe que esse injetor seja bobinado, ela entra em curto com a carcaça. Então, quando o módulo mete tensão e mete corrente no injetor, o isolamento da bobina não está tão legal e ela dá fuga para a carcaça. Então aquele injetor não funciona. Isso às vezes provoca até que o sistema entre em emergência, por exemplo, e não aciona mais nada. Então você pode ter um carro que não está pegando, que nem tem pulso no injetor, porque o injetor está em curto com a carcaça. Ah, Walter, mas esse em curto com a carcaça, eu não podia pegar o meu multímetro, colocar em ohms e medir a resistência elétrica entre um fio da bobina e a carcaça, que tem que dar circuito aberto, porque a bobina não é encostada na carcaça. Poderia medir a resistência elétrica entre um dos fios da bobina e a carcaça? Cara, você poderia, mas normalmente medindo resistência não vai dar certo. Para você fazer esse teste de isolamento, você tem que usar um megômetro. O que ele faz? Ele faz uma espécie de teste de resistência elétrica, só que ao invés de... Porque quando você mede com um ohmímetro, ele injeta uma potência baixa ali para fazer a medição. Ele injeta uma tensão pequenininha e uma corrente pequenininha. Se o injetor tiver problema de isolamento, com baixa potência, não dá fuga para a carcaça. A fuga só dá quando você meter uma tensão alta e uma corrente alta. Com uma tensão baixa e uma corrente baixa, não dá fuga. Então é por isso que testar se a bobina está em curto com a carcaça, medindo resistência elétrica, não dá certo. Você tem que usar um megômetro, que é uma espécie de ohmímetro bruto. Então ele é um teste de resistência de alta potência. E aí ele pega isolamento no injetor. Pessoal que tem experiência, problemas de isolamento, né? Sabe que às vezes um problema de isolamento pode fazer o carro não pegar, um monte de coisa. Então é um teste que tem que fazer.